52 anos falando de automobilismo no Brasil, desde o começo, desde o 52 de Fórmula 1. De Fórmula 1, isso. Desde 72, que foi a primeira corrida oficial que eu fiz, que foi Monza, Itália, 10 de setembro de 72. Sabe o que aconteceu? Sei. Primeiro título mundial do Brasil. Que tu tinha cantado, eu li que tu tinha cantado a bola pros caras, esse ano aí tem um Isso, brasileiro. no Estadão, Suponho que essa história tá no teu livro. Tá, né? tá. Me fala um pouco sobre esse livro aí, Regi. Bom, primeiro, Muito Além do Grid, é um nome assim que a gente pretendeu dizer o seguinte: não estou falando de carro, né? Estou falando das coisas que eu vivi, a vivência minha com pessoas, com equipes, com pilotos, com chefes de equipe. E eu mesmo, sabe? De repente eu mesmo, minha vida, por exemplo, em Londres, sozinho, com minha mulher, tudo garoto. E essa foi a intenção. Eu estava falando da capa porque, imagine, tem um amigo meu que é publicitário, desculpa, Fernando Pitinini. Pô, isso que eu estou de memória é porque o que eu estou vivendo, que daqui a pouco eu conto para todo mundo. Tá bom. O Fernando Pitinini, eu estava com ele numa mesa, numa palestra, e eu estava falando do livro. Ele falou: eu tenho o título. Tá bom, daqui a pouco você me fala. Em vez de falar, ele trouxe o layout. Já trouxe pronto. Pronto, né? Tanto que, normalmente, um livro, uma revista, você estuda muito a capa, né? E aí chegou na hora de estudar a capa, minha equipe inteira queria bolar uma capa. Eu falei: negativa, a capa está feita. Entendi. Eu gosto muito. E aí tem um montão de história aí de toda a tua carreira, né? Sim. Histórias que, putz, vão muito além do grid, cara. Gostou dessa, né? Véio. Capitão Gancho? Que isso? Do nada, Peter Pan? Caramba! Que isso? Mas, Regi, assim, eu tô chegando agora no automobilismo, te contei aqui antes. Seja bem-vindo. Mas assim, e tô chegando num momento que pra mim tá descobrir que tá sendo mais legal agora do que foi nos últimos anos aí, com uma falta, talvez agora com uma hegemonia quebrada ou qualquer coisa assim, né? Pra você, a Fórmula 1 ficou ao longo do tempo mais legal, cara? Não. A gente não pode discutir tecnologia. Tá. Obviamente, a evolução é muito grande e atingir o ponto de hoje, assim, é absurda a tecnologia. Isso que o regulamento proíbe coisas que tem no nosso carro, tipo, como é que chama? Não, freio, claro que é pressão, mas é a disco. Mas ABS, controle de tudo isso é tração. proibido. Quer dizer, é considerado aqui uma coisa que facilita o piloto, né? Isso que é proibido. Então, tecnologia mesmo de desenvolvimento. Imagine você andar com uma Ferrari, um motor Ferrari. Você andar com uma McLaren, motor Mercedes. Você andar com a Mercedes, motor Mercedes. Você andar com a Renault, motor Renault. Acho que tem um outro até. Imagine, tudo diferente. Você vai ver os tempos assim, numa classificação, a diferença é 2 milésimos, 5 milésimos. Você vê como os caras são os grandes engenheiros da área no mundo, né? Mas no passado ela era mais gostosa de assistir. Isso aí que eu queria retomar o tom. Não era mais gostosa de assistir, mas eu digo, era muito mais gostosa de frequentar. Em 60, que eu não frequentei, eu via, não tinha televisão nem nada, eu lia tudo, devorava tudo, era muito mais legal. Eu tenho os ídolos daquela época, eu tenho tudo na minha cabeça, né? Que são os mesmos que abriram esse caminho todo. 70 foi a minha primeira década. Espetacular, espetacular, sabe? Os carros, primeiro, não tinha, lógico, não tinha telemetria, não tinha tecnologia que tem hoje. Então, era muito, muito assim, no talento puro. Os salários eram o quê? Ninguém ganhava $1 milhão, vamos dizer, para 44 milhões de libras que ganhou Hamilton e ganhou Schumacher. Então, era assim, coisa muito pura mesmo. 80 continua assim, já com a telemetria, mas continua assim. Por que continua assim? Porque nós tivemos em 80 muitos talentos reunidos, né?
Tem uma foto famosa de 1986 em Portugal, que estão sentados lado a lado os 4 que ainda estavam na luta pelo título, que era Piquet e Mansell, pela Williams, Prost e Senna. O Senna de carro preto, ainda Lotus, né? E o Piquet de Williams, e o Prost de McLaren, né? Essa foto é histórica, cara. Essa foto é histórica. Deixou o fotógrafo muito famoso. Mas o Regi, você acha que naquela época o que dava o charme era só o fato de que muita coisa estava sendo descoberta ainda? Ou você acha que até a forma de que o negócio, o business em volta da Fórmula 1 cresceu muito também? E de repente naquela época era, como a gente fala às vezes, né, mais raiz, era mais garagista. Total. Não existia o business, né? Depois eu conto até como é que surgiu. Você falou aí o termo garagistas, é como eles usam. Garagistas por quê? São as equipes que nasceram em fundo de quintal ou garage, né? Uhum. E aí pegavam seus carros, contratava piloto. Piloto, na verdade, correria até de graça. Ia para as pistas, valia mesmo, era a vitória, o título, mas não valia dinheiro muito, não, de jeito nenhum. Muito depois disso, Nelson Piquet, como tricampeão, ele ganhava da Williams, ganhou no ano $2,5 milhões. Tricampeão. Hoje você vê 44 milhões de libras, né? De euros. Então, naquela época era o romantismo puro, né? Uhum. Romantismo mesmo. Tanto que eu devorava aquilo através de leitura de revistas. Parecia que eu estava assistindo a TV. Era um romantismo mesmo. Aí, aí um sujeito chamado Bernie Ecclestone, né? Gênio. Não me lembro exatamente, no começo dos anos 70, ele era dono da Brabham. Comprou a Brabham, né, do Jack Brabham. Aí cada chefe de equipe tinha a sua equipe, tinha Tyrrell, tinha McLaren. E aí ele bolou um negócio e chegou para as equipes e disse o seguinte: vocês ganham para correr de cada autódromo $1.000, cada equipe. Eu quero transformar isso em milhões, mas vocês têm que estar unidos, porque vocês unidos eu ganho força para negociar. Todo mundo topou, teve uma desavença, mas topou. Faltava a Ferrari. A Ferrari é anti-ingleses em termos de automobilismo, né? Aí o Bernie Ecclestone pegou o avião, foi para a Itália e falou assim: bom, o negócio desses italianos é elogiar, né? O negócio deles pegou o comendador. Não, o comendador estava vivo, acho que estava vivo. E o Luca Montezemolo, que era o presidente. Mais tarde veio outro cara que era a mesma coisa. Italiano quer que você jogue ele lá para cima. Aquela massageada no ego. Né? Aí chegou o Bernie, contou a história, contou como estava acontecendo. Falou: nós queremos a Ferrari. Não falou necessitamos. Nós queremos a Ferrari. E olha, eu particularmente, que sou ferrarista, todas ganham X%. Eu dou o dobro para a Ferrari. Pela história, tá aí desde 1951, né? E cara. Aí o cara amou, né? Aí ganhou o cara. Resultado, começou a negociar ele com os donos de autódromos, depois com o Automóvel Clube, né? A coisa foi crescendo. E virou aqui, com o advento da televisão, então, os números estratosféricos, né? Então tu se apaixonou por tudo isso antes da televisão, cara? Antes da televisão. O Bernie, eu um jornalista, não de automobilismo, viajou com o Bernie para lá e para cá no jatinho dele, escreveu um livro sobre o Bernie, biografia. E aí tinha muita coisa que precisava ser adaptada, à realidade do automobilismo, então, mandaram para mim. E eu, de fato, cortei bastante coisa, então, refiz o livro e meu nome está na capa também. Sensacional, chama Eu Não Sou um Anjo, que foi uma frase do Bernie, né? Que o jornalista perguntou para ele um negócio: Bernie, falam muito que você é duro, você é difícil de negociar, você às vezes é mau. Ele falou: bom, eu não sou um anjo. Então ficou essa como o título da frase.
Esse livro, não sei se tem à venda, acho que sim, é daquela da editora Nova, pode ser, de Ribeirão Preto. Aham. Bom, mas pelo título, as pessoas que estão Nossa, ouvindo já cara. conseguem encontrar. Tá O tranquilo. Bernie é um cara que nasceu pobre no interior da Inglaterra, durante a guerra, final da guerra. A mãe e o pai se escondendo da guerra, se escondendo de bombas, e ele se escondendo também. E aí ele começou a fazer uma coisa independente, foi vender bicicleta. Como vendedor de bicicleta, ele fez tanto sucesso que aí ele passou a vender motocicleta. Aí ele conheceu, e ele gostava muito de correr. Mais tarde ele veio a correr. E ele conheceu um cara que era dono de uma loja de automóvel. E que falou para ele, loja de carros usados. E falou para ele, bom, vamos fazer uma experiência lá comigo. Ele fez um acordo com o cara, eu já não me lembro os termos, mas já era, o acordo já puxava muito para ele. E o cara fez. Nesse acordo ele virou, transformou, como na Fórmula 1, no começo de tudo. No começo de tudo, ele chegou a ter, ele começou com 7%. Aí ele foi negociando, fazia isso, vendia, recomprava. No final ele tinha 70%. Ele é a quarta maior fortuna britânica, maior que a coroa. Então ele pegou esse negócio de automóvel, aí deu um show, vendeu tudo. Aí comprou a loja, evidentemente, abriu outros. Aí ele foi correr de Fórmula 3, por ser baixinho, pequenininho, né? Achou que ia dar para o negócio. Eu não vi ele correr, evidentemente, mas certamente não tinha talento nenhum para isso. Mas o talento dele está aí, velho. Para você ter uma ideia, Igor, o Bernie, ele tem uma coleção de carros de Fórmula 1 150. e ele tá colocando à venda, né? E aí você vai ver o nível dos carros, são os carros, assim, raríssimos. É coisa de praticamente toda a década da Fórmula 1, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80. E se eu não me engano, a coleção dele, assim, é centenas de milhões. 150 carros. Centenas de milhões. O valor da coleção, né? Você bota 150 carros, bota aí, como são antigos, você bota aí 10 milhões de dólares cada um. É. Nossa. Então você vai fazendo as contas aí, vai vendo. Então, assim, tem umas raridades lá, um negócio incrível. Óbvio, né? Que de carro da Brabham, que ele foi chefe de equipe, obviamente ele tem vários lá, né? Mas você vê lá, carro da Ferrari, carro da McLaren. Então, Não, assim, tem Ferrari, na época do Fangio, que vale 50 milhões de dólares. Ele tem lá. Porra, animal. É bizarro. Tem um museuzinho lá, porra. Baita museu. Mas, ô Regi, o Bernie chefe de equipe, ele tinha um gênio muito diferente do Bernie chefe de Fórmula 1? Não, ele era mandão. Uma vez eu estava fazendo eu fazia um Sinal Verde na Globo, né, que era um programa grande de 8 minutos, e a primeira parte era extra corrida, a segunda parte corrida. Uma vez eu estava fazendo na Brabham, mas fiz toda a equipe Brabham, inclusive saí, como era a Inglaterra, ele ia de carro, levava os carros de caminhão. Eu saí com o caminhão, fui junto com o motorista, fomos conversando até o autódromo de Brands Hatch, que era a Inglaterra. Bom, enfim, eu estava entrevistando todos os caras. Nossa, eu me dava muito bem com eles. Muito mais que qualquer equipe hoje, inclusive. Mas muito bem. Eles vinham para o Rio, nossa, eles queriam festa, queriam isso, aquilo. E inclusive o Gordon Murray é roqueiro, né? Aí já tinha a ver comigo. E aí comecei a entrevistar todos. Então cada um falou uma coisa, cada um falou uma coisa. Eu falei com o Bernie, então, aí o Bernie falou assim, eu falei para ele assim, qual é o segredo do sucesso? Ele falou, eles fazem, eu mando e eles fazem. Entendi. Era bem isso. E sempre foi bem isso.